no capítulo de número 22, para ouvirmos a voz do Senhor através da pregação nesta manhã. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, do versículo 47 ao versículo 53. O texto nos fala da prisão injusta e traiçoeira de Jesus Cristo, quando ele estava no Monte das Oliveiras, no jardim de Getsêmani. Está se aproximando a hora de Cristo entregar sua vida pelos seus na cruz. E agora o traidor há de se revelar, não a Cristo, porque Cristo já sabia que Judas haveria de o trair, mas há de se revelar completamente até aqueles que estavam ao redor de Cristo, aos seus discípulos. Agora todos conhecerão que Judas era de fato o traidor. Veja o que diz o texto então, do versículo 47 ao versículo 53. Falava ele ainda, ou seja, falava Jesus ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Ó Deus santo e bendito, nós agora, ó Pai, te pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, na exposição do texto sagrado, que venhamos a fazê-lo de forma fiel, ó Pai, e que o Teu Santo Espírito, mestre dos corações, que em cada eleito habita, ilumine o entendimento, ilumine a mente e o coração, para que a glória de Cristo, o seu amor por seu povo, ó Deus, seja manifesto diante dos nossos olhos, ó Pai, segundo a Tua palavra, segundo a exposição da mesma. Em nome de Cristo nós oramos e confiantes nele, segundo o perdão dos pecados, nós o fazemos. Amém. Meus irmãos, nós temos visto as últimas horas de Cristo no Evangelho de Lucas. E nós vimos ler daqui Cristo e os seus discípulos estão ceando a Páscoa. Aquela seria a última Páscoa de Cristo. E naquela ceia, onde se comemorava a Páscoa, Jesus instituiu a Santa Ceia. Então este rito, ele da Santa Ceia, substitui a antiga Páscoa. Mas ele tem o mesmo símbolo, o mesmo significado, é o Cordeiro de Deus que está entregando a vida pelo mundo. Ou melhor, entregando a vida pelos seus no mundo, os seus eleitos dentre o mundo. Portanto, irmãos, após ter instituído a Santa Ceia, Jesus saindo do cenáculo, onde aquele lugar amplo, mobiliado, aquele salão de festas daquela época, onde ele ceara e instituir a ceia com seus discípulos, ele se encaminha para o Monte das Oliveiras, que era um lugar onde Jesus frequentemente estava com seus discípulos. A Bíblia diz que costumeiramente Jesus ia ao Monte das Oliveiras, ele gostava de estar ali, em um dos seus jardins. E nós sabemos que o jardim era o jardim do Getsêmani, onde nós vimos no domingo passado, em que Jesus, se distanciando dos discípulos, foi orar ao Pai, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. E depois, voltando-se, diz o texto de Lucas, encontrou os discípulos dormindo de tristeza. E então Jesus diz: nem uma hora vocês puderam vigiar comigo, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mas levantemo-nos, eis que o traidor se aproxima. A ideia de que Judas estava chegando com a turba de malfeitores e os guardas do templo, com alguns anciãos e representantes dos líderes dos judeus, para colocar a mão em Jesus e prendê-lo e levá-lo em segurança até o sinédrio, onde ele seria julgado.
Meus irmãos, Judas não estava no fim da ceia da Páscoa. Lembra que ele havia se retirado. Segundo o Evangelho de João, quando Judas toma do bocado do pão e molha e coloca na boca, Jesus diz a ele: o que você tem que fazer, vai fazer depressa. E a Bíblia diz que ele saiu, Judas, deixando os discípulos de Jesus sós no cenáculo. E então ele foi, segundo a Bíblia, acertar o preço que ele venderia Jesus, que ele trairia Jesus, as 30 moedas de prata. E depois de ter acertado o preço, ter recebido as moedas, então ele se dirigiria ao Monte das Oliveiras para então encontrar Jesus ali. Mas antes disso, ele deveria, junto com os guardas do templo e um destacamento romano, arrumar as armas, as tochas. Lembra que era noite? Não seria fácil encontrar um homem à noite no Monte das Oliveiras, ainda mais na época da Páscoa. Na época da Páscoa, muitos homens iam a Jerusalém, como nós sabemos, muitas famílias, e se acampavam aos redores. Por isso havia muita gente ali. Era necessário se preparar antes para buscar alguém, para reconhecer alguém naquele contexto. Então Judas sai e vai preparar isso junto com os anciãos, os sacerdotes, os escribas e os guardas do templo, junto com o destacamento romano, uma parte dos soldados romanos. E eles vão até Jesus com armas e porretes, como o texto mesmo diz, e com tochas, para, encontrando, prenderam. Por isso que Judas é importante também na trama desses homens, porque seria dificilmente possível reconhecer Jesus se Judas não fosse junto. Hoje, meus irmãos, nós temos mídias sociais, né? Hoje nós temos fotos de pessoas à disposição. Hoje você conhece alguém antes de ter visto ele. Se você vê primeiro e depois você conhece na foto. Mas naquele tempo não existia isso. Era difícil reconhecer alguém, bater o olho e reconhecer alguém assim, facilmente. Por isso Judas é tão necessário na trama daqueles homens. E Judas vai conduzi-los até o Monte das Oliveiras, porque a Bíblia diz que Judas sabia que Jesus costumava ir ali com os discípulos. O próprio Judas, muitas vezes, estivera ali com Jesus. É por isso que o texto diz que estando Jesus no Monte das Oliveiras e terminando de falar as palavras que nós vimos no domingo passado aos discípulos, então agora ele vê a turba, a multidão daqueles homens que irão prendê-lo se aproximando. Então veja como isso acontece, meus irmãos. Versículo de número 47, falava ele ainda, ou seja, Jesus ainda falava com seus discípulos quando chegou uma multidão. E agora veja o que Lucas diz: e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Meus irmãos, Lucas faz questão de definir Judas como um dos 12. Assim, e um deles, um dos 12, chegou com aqueles homens para trair Jesus. Meus irmãos, aqui fica revelado o terrível caráter da traição de Judas. Ele era um dos 12. Nós não jamais poderíamos esperar isso de um apóstolo, mas é justamente um dos apóstolos que irá trair Jesus. E ainda mais, Lucas diz, o chamado Judas. Meus irmãos, o nome Judas, nós já falamos aqui algumas vezes, o nome Judas significa o louvor a Deus, ou aquele que louva a Deus. Veja, ele não é só um dos apóstolos, veja o nome que ele possui. Veja o terrível caráter da traição de Judas. Ele era um dos 12, e ele recebeu um nome que deveria levá-lo ainda acima de tudo, a louvar a Deus, a engrandecer o Messias, e ele agora escolheu traí-lo de maneira traiçoeira, de maneira terrível. Então veja, falava Jesus ainda quando chegou a multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Nós podemos até, meus irmãos, imaginar a ordem desse destacamento se aproximando dos discípulos juntamente com Jesus ali no início daquela traição revelada. Judas provavelmente é o primeiro a se aproximar do grupo, e posteriormente, talvez próximo de Judas, estava o servo chamado Malco, o servo do sumo sacerdote, esse servo que será ferido a orelha dele quando Pedro tentar se rebelar contra aquele destacamento de soldados. Então provavelmente Judas é o primeiro, porque ele primeiro precisa reconhecer Jesus, é aquele que conhece, sabe quem é Jesus. Segundo é o servo do sumo sacerdote Malco, esse homem chamado Malco provavelmente está atrás de Judas. Depois a guarda
junta dos romanos a guarda dos sacerdotes do templo. É interessante que os sinóticos, tanto Mateus, Marcos como Lucas, nos dão a ideia que junto da guarda do templo, que eram guardas judeus, chamados levitas, que guardavam o templo, guardavam o serviço a Deus, existia também, junto desses homens para prender Jesus, uma guarda romana, ou pelo menos um destacamento, um pequeno grupo de guardas romanos. E por que não só os guardas do templo foram prender Jesus? Por que era necessário os guardas romanos? Porque a ideia, meus irmãos, é que talvez o sinédrio, os sacerdotes, os escribas e os fariseus não confiavam nos guardas judeus completamente. Vocês se lembram que em João 7, os guardas do templo são enviados pelos líderes para prender Jesus, eles vão até Jesus. Só que Jesus tem tanta autoridade entre o povo, que eles voltam sem prendê-lo. E quando eles chegam novamente aos líderes, os líderes perguntam: por que vocês não prenderam? Não prenderam. Aí os guardas respondem: olha, a influência dele é muito grande entre o povo, nós temíamos o povo, por isso não colocamos a mão nele. Então a ideia de que a guarda romana é uma precaução para que, se caso a guarda do templo falhe, os romanos não falhariam. Então essa é a ideia dos romanos irem juntos, até porque os romanos tinham interesse em evitar confusão, porque eles eram constantemente, Pilatos era constantemente ameaçado pelo imperador de Roma, pelas revoltas que aconteciam na Judéia constantemente. Então os romanos também tinham interesse para que aquela prisão de Jesus ali fosse feita com a maior tranquilidade possível. É por isso que eles vão juntos com os guardas do templo. Então todo esse destacamento chega. E por último, lá na última fileira, estão os líderes religiosos. Os sinóticos dizem que acompanharam até o jardim do Getsêmani, aquele destacamento de guardas, foi acompanhado pelos líderes religiosos, por representantes do Sinédrio. Mas como podemos imaginar, como geralmente é costumeiro, os que planejavam estavam lá atrás. Os que iam executar a traição lá na frente. E os que planejavam lá atrás, os líderes estavam de trás, de fato observando tudo. Então eles se chegam para colocar a mão em Jesus, e a Bíblia diz que Judas é o primeiro, e vinha à frente deles, e aproximando-se de Jesus para o beijar, como de fato ele fez. É interessante que o beijo era um símbolo combinado. Vocês se lembram que Judas combinou o sinal com o qual Jesus seria reconhecido dentre os discípulos daquela noite escura. Judas diz assim: aquele que eu beijar, a este prendei. Então o beijo era o símbolo para que os soldados soubessem quem era Jesus, para que não houvesse confusão, que eles não prendessem um errado. Então Judas escolhe o beijo para de fato entregar Jesus. O beijo, meus irmãos, o ósculo, o beijo, como é hoje também, e também era na época de Jesus, é um sinal de amizade e afeto. E esse sinal é que Judas escolhe para atrair Jesus Cristo. Tanto que a pergunta de Jesus é: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Um beijo, Judas? Veja só o versículo de número 48. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Meus irmãos, um sinal tão amável que é o beijo, o sinal que simboliza afeto e amizade, agora na boca de Judas, ele ganha de fato o símbolo da ojeriza, da repulsa. Não é à toa que Judas é um nome que todos rejeitam. Talvez você morra sem conhecer alguém que tem esse nome, Judas. É um nome odiado, é um nome maldito, pela carga, a traição, o caráter de que Judas escolheu para ter. A pergunta de Jesus, por que traz o Filho do Homem, revela que, com beijo traz o Filho do Homem, revela que Judas tem culpa no que está fazendo. Cristo sabia que seria traído, e que Judas seria o instrumento, mas Judas escolheu o beijo. A vileza de Judas aqui é revelada. Jesus diz assim: com um beijo, Judas, esse é o sinal que você escolheu, um beijo você traz. A ideia não é que Jesus está sem controle e não sabia. A ideia é revelar o caráter de Judas, a maldade dele. Com um beijo você está me traindo, Judas. Que sinal você escolheu? Isso mostra, meus irmãos, que Judas não era um joquete do destino, não era uma marionete na mão do acaso. Mas Judas, sim, usado pela providência divina, a soberania, ele tinha a sua responsabilidade. Ele era um homem mau. Ele escolheu o pior dos sinais para atrair ao Cristo
ele escolheu um beijo. Portanto, Jesus pergunta: Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem? Portanto, irmão, Judas era o único culpado por sua eterna condenação. O único culpado era ele. Ele escolheu fazer isso, embora Deus o estivesse usando na providência, lembra? Obras da providência, Deus estivesse usando, mas a responsabilidade é totalmente de Judas. Veja, meus irmãos, versículo 49, vamos ler juntos? Versículo 49 e 50, leiamos. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Meus irmãos, a Bíblia diz agora que quando Judas acabara de beijar a Jesus, e Jesus então revela a vileza do seu ato, os que estavam ao redor de Jesus, a ideia dos 11, fora Judas, óbvio, os 11 que estavam, os 11 discípulos, os 11 apóstolos ao redor de Jesus, agora perguntam: Senhor, nós feriremos a espada? A ideia, meus irmãos, é que os discípulos haviam entendido aquela questão de Jesus de maneira errada. O texto anterior nos diz que Jesus diz: olha, o que não tem espada, venda a sua capa e compre. E os discípulos disseram: olha, temos 2 espadas aqui. E Jesus fala: porque na verdade agora está sendo traído o Filho do Homem. Na verdade, os discípulos estavam meio que preparados com as palavras de Jesus, embora as tenha entendido errado, estavam preparados para a batalha. Eles tinham espadas, a Bíblia diz: temos 2, os discípulos disseram. E quando os guardas chegam, eles perguntam a Jesus: é agora que feriremos a espada? Nós usamos a espada agora? A ideia, meus irmãos, é que eles estavam prontos para fazê-lo. Vocês se lembram, meus irmãos, que quando Jesus chega no jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras, uma parte dos seus discípulos ficam, como nós falamos no domingo passado, à porta do jardim. E 3 dos discípulos entram com Jesus dentro do jardim. Esses 3 eram Tiago, João e Pedro. E Jesus então fica distante dos demais e junta apenas com esses 3. Mas agora a ideia que nos traz é que todos eles estão juntos. Quando eles viram a multidão se achegar, todos se aproximam de Jesus. E agora os 11 estão ali prontos para reagir. E eles fazem a pergunta: Senhor, feriremos a espada? E veja só, antes que Jesus pudesse responder, prontamente, de maneira imediata, um deles sacou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote. Olha o versículo 50. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. O Lucas não revela qual era o nome de quem feriu, quem era o discípulo que feriu, e nem o nome do servo do sumo sacerdote. Mas João, o Evangelho de João revela. No capítulo de número 18, João diz o nome de quem feriu, quem usou a espada e quem foi ferido. Nós sabemos que quem feriu foi Pedro. Não poderia ser outro, né? Sempre Pedro. Então Pedro é o que fere. E o servo do sacerdote que foi ferido chamava-se Malco. Então a ideia de que Pedro, sacando da espada, tentou matar o servo Malco. A ideia, meus irmãos, provavelmente, é que ele feriu a orelha direita porque o servo se desviou. Porque a ideia de Pedro é cravar então a espada frontalmente. Só que ele se desvia e pega a orelha direita. É interessante que Lucas, dos sinóticos, é o único que diz qual orelha. Os sinóticos dizem que feriu a orelha, mas Lucas diz a orelha direita. Lembram-se que Lucas era um médico. Então anatomia ele percebe, ele gosta. Olha, feriu a orelha direita. E a ideia é que talvez essa orelha tenha ficado pendurada por um pedaço, um pouco de pele, pendurada ali. E então Pedro rapidamente feriu o servo do sumo sacerdote, tentando promover ali uma rebelião, impedir que o seu senhor fosse de fato preso. O que levou Pedro a fazer isso? O que levou Pedro a agir dessa maneira? Meus irmãos, nós sabemos que Pedro tinha uma personalidade muito pronta a agir, né? Ele é impetuoso, muito pronto a agir. A ideia talvez é que Pedro tivesse tomado uma certa confiança naquele momento, porque o Evangelho de João, e Pedro foi testemunha disso, embora Lucas não conte, João conta, então acrescenta aqui e enriquece o relato de Lucas. João conta que quando os soldados chegaram até o jardim de Getsemane, Jesus se adiantou aos seus discípulos, colocou-se à frente deles e perguntou aos soldados: vocês buscam a quem? E eles responderam: a Jesus o Nazareno.
E Jesus diz assim: sou eu. E quando Jesus responde assim, João diz que os soldados caíram para trás. Eles caíram no chão. João diz isso. Quando Jesus diz assim: eu sou eu. Os soldados caíram para trás. Há muitas perguntas o porquê que os soldados tiveram essa reação. Talvez eles estivessem diante da figura de Cristo, e a figura de Cristo era muito poderosa. Os soldados sabiam, meus irmãos, o que Cristo estava fazendo, o poder dele, a autoridade, os seus milagres, a sua palavra firme. Então talvez a impressão dos soldados era tão grande, tão forte, quando Jesus disse: eu sou, eles caíram para trás. E Pedro viu isso, ele viu os soldados recuando. E aí junte-se a isso, a ostentação de Pedro. Lembra que Pedro diz, anteriormente aqui em Lucas mesmo, ele diz, quando Jesus disse que ele entrega, e Pedro diz: ainda que seja necessário eu ser preso e morrer contigo, eu farei. Então a ideia da ostentação de Pedro, da confiança nele. Então, juntando esse contexto, juntando esses pontos dentro desse contexto, possivelmente por conta dessas coisas, Pedro sacou da espada e tentou, de fato, salvar Jesus daquela prisão injusta. Mas olha o que Jesus responde, versículo de número 51. Vamos ler juntos? 51? Leiamos. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe. Então veja, meus irmãos, Jesus ele proíbe a Pedro que use a espada naquele contexto. Ele diz: Pedro, deixa a espada, basta. O Evangelho de Mateus nos traz ainda mais a informação sobre o que Jesus disse, nesta hora que Jesus impediu que Pedro usasse da espada. Olha o que diz Mateus. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso, Pedro, pensas que eu não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, Pedro, se cumpririam as escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Então a narrativa de Mateus é muito maior do que a narrativa de Lucas. Lucas é resumido nesse ponto. Lucas diz que Jesus diz: deixa, basta. E ele disse mesmo, porque ele disse, Mateus diz, que Jesus disse a Pedro: guarda a espada, embainha a espada, coloca na bainha, guarda a espada. Então Lucas e Mateus dizem a mesma coisa, mas Mateus diz mais. Mateus diz que Jesus disse a Pedro: por acaso, Pedro, pensas que se eu não quisesse rogar a meu Pai que me enviasse uma legião de anjos, ele destruiria esses homens? Mas se eu fizesse isso, Pedro, como se cumpriria as escrituras? O Cristo tem que morrer. O Cristo veio para entregar sua vida. Então veja como Jesus tem total controle da situação. Enquanto Pedro está desesperado e tenta fazer algo, Jesus tem total controle. Não quer dizer que ele não vai sofrer, irmãos. Não quer dizer que ele não será moído. Mas Jesus, como Deus, tem total controle da situação. Ele sabe que o Pai está cumprindo as escrituras. O plano, o decreto divino está sendo cumprido. Então ele diz: guarda a espada, Pedro. Embainha a espada. A ideia de que Jesus não... Atenção, irmãos, aqui é muito importante. A ideia de que Jesus, minha irmã Lourdes, não só sabia que aquilo fazia parte do decreto divino, como ele queria entregar a sua vida voluntariamente. A ideia não é só assim: olha, o meu Pai tem um plano. A ideia não é só essa. A ideia é: o meu Pai tem um plano e eu quero realizar este plano. Eu quero entregar a minha vida. Pedro, guarda a espada. Guarda a espada ali. E aí o texto continua, veja só. E tocando-lhe a orelha, o curou. Não foi só o que Jesus disse a Pedro que é importante, mas o que ele fez posteriormente. Ele vai curar a orelha do servo Malco. Isso mostra, meus irmãos, que Jesus fazia o bem àqueles que faziam mal a ele. É interessante que a Bíblia diz, os sinóticos dizem que depois disso ele teve as suas mãos amarradas. Depois disso amarraram-lhe as mãos. É interessante que o último ato de Jesus com as mãos foi curar alguém. Foi fazer o bem a um inimigo. Foi curar a orelha do servo mau, colocar no lugar. Talvez por isso Pedro não tenha sido preso. Porque Pedro foi contra a autoridade. Por que Pedro não foi preso? Talvez por isso. Porque aquilo que ele havia feito, Jesus restabeleceu. Então os guardas, de certa forma, deixaram aquilo para lá. Outro motivo de não prender Pedro é que Pedro e os demais apóstolos estavam resistindo. E é muito mais fácil você levar alguém à noite sem resistir do que alguém resistindo. Então eles deixaram os apóstolos, que a Bíblia diz que fugiram, e levaram apenas Jesus. Mas o último ato de Jesus, antes de ter as mãos amarradas,
foi curar o seu inimigo, foi curar, fazer o bem àqueles que vieram fazer mal a ele. Tanto que a Bíblia diz, né, não deixeis-se vencer do mal, vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. E Jesus não só ensinava isso, como fazia. Veja só agora o versículo de número 52. Jesus, antes de ser levado, dirige-se aos principais sacerdotes, capitães do templo, olha o 52 aí, e anciãos que vieram prendê-lo, e disse a eles: saístes com espadas e porretes para deter um salteador? Por acaso eu sou um criminoso? Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. A ideia de Cristo, meus irmãos, é assim revelar a maldade, não dele. Ele não tem maldade, ele não tem crime algum, mas revelar a maldade e o crime dos que vieram prendê-lo. Essa pergunta retórica que Jesus faz revela a intenção má, Eliane, daqueles que vieram colocar, minha irmã, as mãos em Cristo. Ele diz assim: porventura eu sou algum criminoso? Eu não estava com vocês, no meio de vocês durante o dia ensinando, por que vocês não me prenderam durante o dia? Nós acompanhamos esses últimos capítulos de Lucas, esses anteriores que nós vimos a última semana que Cristo esteve em Jerusalém antes de entregar sua vida. Ele ensinava no templo, ele discutiu lá com os fariseus, com os saduceus, ele estava no templo, ele se assentava ali, e a pergunta de Jesus é: por que vocês não me prenderam lá? A ideia é: vocês vêm me prender agora porque o que vocês fazem é errado, vocês não querem ser vistos fazendo isso. Na verdade não há crime em mim, mas há crime em vocês, a traição e maldade, a injustiça em vocês, e vocês fazem isso à noite, para que ninguém veja, mas durante o dia eu estive no meio de vocês, vocês não colocaram a mão sobre mim. Está vendo a ideia? Jesus, não havia nele crime algum, irmãos. Ele estava sempre no templo, as crianças se aproximavam dele, e ele pregava o evangelho, tratava as crianças e as recebia. Enfermos aos montes o procuravam, e ele os curava, isso tudo à luz do dia. Ele era amável com os estrangeiros, contou a parábola do bom samaritano, atendeu o pedido daquela mulher sírio-fenícia com relação à sua filha doente. Então veja, ele amava a todos. Ele era um mestre pacífico, não pacifista, que é diferente. Ele era um mestre pacífico, e eles não colocaram as mãos nele, mas agora à noite eles vêm como se ele fosse um criminoso. Isso revelava a maldade daqueles que colocavam a mão em Jesus, e não do próprio Jesus. O testemunho de Pilatos ainda permanece até hoje. Pilatos disse assim, quando estava julgando Jesus: tendo dito isto, voltou Pilatos aos judeus, quando julgava Jesus, ele disse: eu não acho neste homem crime algum. O testemunho de Pilatos ainda ecoa, hoje e sempre: eu não vejo nesse homem crime algum, ele não tem crime algum. Quem tinha crimes eram aqueles que vieram prender Jesus naquela hora da noite, traiçoeiramente. Eles eram os criminosos, eles eram os maldosos, e não o Cristo Santo e bendito. Mas Jesus, ele sabe por que está acontecendo isso. Olha o último ponto aí do versículo 53, a última parte, e aí nós caminhamos para o fim. Jesus diz assim: diariamente eu estava convosco no templo e vocês não me prenderam. Agora veja, isso está acontecendo, porém, esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Isso aqui é magnífico, irmãos. Irineia, minha irmã, Fabiano, Natália, Daniel, isso aqui é magnífico, porque Jesus diz assim: vocês estão tendo, de fato, vantagem sobre mim agora, porque está predestinada esta hora. A ideia de hora, meus irmãos, tem a ver com predestinação. Essa hora foi preparada para isso. Tanto que Jesus vai orar assim na hora da crucificação, vai orar: Pai, é chegada a hora de algo é chegada, a hora predestinada, pré-determinada é chegada. A mesma ideia aqui, agora é a hora das trevas, vocês alcançam vantagem sobre mim agora, porque esta é a hora de vocês, faz parte do plano divino, esta hora. Veja como Cristo, meus irmãos, naquele momento ele confia no Pai plenamente. Você não vê Cristo agindo como Pedro, tirando da espada, fazendo uma revolta, um levante contra os guardas. Você vê Cristo sereno, tranquilo, apesar dele seria ali, apesar dele ser moído daqui a algumas horas, ele seria moído, seria traspassado por amor do seu povo, mas ao mesmo tempo ele confia no Pai. Ele sabe que o Pai tem um plano. Porventura, vocês não me prenderam quando eu estava lá, mas vocês fazem agora, porque esta é a hora de vocês. Faz parte do plano que as trevas se adiantem
a chegada da luz. Agora é a hora das trevas. Mas isso está no controle de meu Pai. Meu Pai não perdeu o controle. É chegada a hora das trevas. Então veja, meus irmãos, Deus tem tudo sob o controle. Até o sofrimento do seu Filho Jesus estava sob o controle do Pai eterno. Por isso Jesus, tranquilamente, estava ciente disso e pôde se portar de maneira varonil. E disse: esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Meus irmãos, nós terminamos aqui, mas nós vamos a aplicações, que são a parte mais importante do sermão, é a aplicação. É o que esse texto que nós explicamos aqui tem a ver comigo e com você. O que ele nos ensina? O que ele nos faz amarmos mais a Deus e nos consagrarmos mais a Deus? Vamos lá então, irmãos. Em primeiro lugar, nós vimos aqui, meus irmãos, que um dos 12 traiu Jesus. Um dos apóstolos traiu Jesus. E que ele fez isso junto dos principais religiosos da época. Dos sacerdotes, escribas, fariseus e representantes do povo, dos anciãos do povo. A liderança religiosa de Jerusalém estava com Judas, tramou com Judas e prendeu Jesus injustamente. O que isso nos ensina? Meus irmãos, isso nos ensina é que quem está em pé, veja que não caia. Se um apóstolo pôde fazer algo terrível, como foi feito aqui, o que dirá eu e você, se não vigiarmos? Você acha só porque você é membro de igreja presbiteriana e eu sou pastor, isso não chega a nós? Você acha só porque você nasceu e eu nascemos na igreja, eu e você nascemos na igreja, isso é impossível? Você se tornar tão mal quanto você poderia ser? Ah, meus irmãos, desesperadamente corrupto é o coração do homem. Quem o conhecerá? Ninguém imaginava entre os apóstolos que Judas faria o que fez. Mas ele fez, não fez? E alguém poderia imaginar na trama mais surpreendente que os líderes, os pastores de Israel trairiam o Messias, o qual eles deveriam esperar, o qual eles deveriam honrar. Então quem está em pé, irmãos, veja que não caia. Se não estivermos em Cristo, não há segurança nenhuma para mim e para você. Ainda que pastor, presbítero, diácono, muito tempo de igreja, porque nós vimos que homens que andaram com Jesus, um homem que foi chamado apóstolo, fez o que fez. Segundo, atenção, irmãos, o reino de Deus não prevalecerá pelo uso da força. Viu que Pedro tentou salvar Jesus com a espada? Aí Jesus diz: Pedro, guarda a espada. O que isso nos ensina? Que o reino de Deus, as coisas do reino, o evangelho, ele não prevalecerá pelo uso da força. O islamismo, ele crê nessa heresia errada, ele crê que a religião será reconhecida pela espada, pela luta santa. A espada vai fazer reconhecer as pessoas a Cristo, a Alá, a Maomé. A espada fará isso. O cristão, biblicamente, não crê assim. Não é pela força que nós impomos a nossa religião. Lembra do que Deus disse, André, no Antigo Testamento? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. A espada não deve ser usada na causa de Cristo. Veja, nós não condenamos o uso da espada, das armas, em certas ocasiões. Armas devem ser usadas, por exemplo, para defesa pessoal. Neemias, no livro de Neemias, os judeus usaram armas para se defender. Esther, o livro de Esther, os judeus pegaram em armas para se defender, mas não para fazer valer a causa do reino de Deus. Isso é outra coisa. O evangelho não prosperará jamais pela força, pela violência. Nós não convencemos alguém de que Cristo é o Senhor, impondo isso sobre eles, violentamente, não. Mas orando e dando bom testemunho. Dando bom testemunho e orando. É assim que o evangelho progride, é assim que ele avança. O reino de Cristo avança assim, pelo Espírito dele. Terceiro, devemos amar nossos inimigos. Nós vimos Jesus curando a orelha daquele servo que junto com aquela turma veio prendê-lo.
Fazer o bem, meus irmãos, sempre que Deus nos der a oportunidade, até mesmo aqueles que nos fazem mal. Não te deixes vencer do mal, vence o mal com o bem. Se fizerem mal a você tendo oportunidade, faça o bem a quem te fez mal. Isso é amor verdadeiro, ok? Amar o inimigo, irmãos, não é ter sentimento pelo inimigo. Eu e você não podemos nem ter sentimento pelo inimigo, porque o inimigo não vai deixar você ter sentimento por ele. Morro de amores por quem me odeia. Isso não existe, irmãos. Mas amar o inimigo de fato é fazer algo bom para ele, ainda que ele não mereça. Não foi assim, em suma, que Deus nos amou? Ele não deu o seu filho por nós, ele não fez algo por nós ainda quando nós éramos inimigos. Jesus diz assim: ninguém tem amor maior do que este. Aí ele vai definir o amor dele: em dar sua vida pelos seus amigos. Amar é fazer algo, mesmo que eu não sinta. O amor é fazer algo de bom, mesmo alguém que não faça algo de bom para mim. Não é sentir coisas, sentir prazer na presença de inimigos. Isso é impossível, irmãos. Mas pelo poder de Deus é possível fazer o bem a esses inimigos, quando eles não fazem o mal. Então vença o mal com o bem. Quarto, devemos pedir a Deus que Ele nos conceda graça diante dEle, diante dos sofrimentos, repousarmos seguros, certos de que Deus está no controle de todas as coisas, e por nada Ele nos afligirá sem motivos. Meus irmãos, quando nós sofrermos, nós devemos fazer como Cristo, repousar na segurança que o Pai divino, o Pai eterno, nosso Deus e Pai, tem um plano para nós, e que aquele sofrimento faz parte do plano de Deus por nós, e que Ele não nos afligirá sem motivo. Se nós somos afligidos por algo, é por um santo motivo dentro do decreto divino. Meus irmãos, essa certeza deve guardar o nosso coração para que nos momentos de angústia e sofrimento nós tenhamos segurança e repousemos seguros. Repousemos tranquilamente, sabendo que Deus tem propósitos. Como Cristo disse: esta é a hora das trevas, esta hora tem um propósito. E Ele pôde estar ali tranquilo, mesmo sofrendo, mas tranquilo, na certeza de que o Pai estava executando o seu propósito, para um bem maior. Portanto, irmãos, nós também devemos ter a mesma segurança, de que em nossas tribulações, sofrimentos, Deus tem um propósito. Repousemos seguros, repousemos seguros. Por fim, o mundo odeia injustamente nosso Salvador Jesus. Todo ódio a Cristo é sem motivo e sem razão. Feliz é o homem, então, irmãos, que não encontra em Jesus motivo de tropeço, motivo de escândalo. Feliz é esse homem que não encontra em Jesus motivo de escândalo nem tropeço. Meus irmãos, os homens odeiam a Jesus sem motivo. A sociedade odeia a igreja sem motivo. Pode ver a igreja odiada pela sociedade, mas é sem motivo. A igreja promove o benefício à sociedade. Meus irmãos, esses desastres que aconteceram por meio das chuvas, qual foi a instituição que fez mais sem pedir dinheiro em troca do que a igreja? A igreja sempre está pronta a ajudar. E mesmo assim, o corpo de Cristo é odiado por este mundo mal, mas sem motivo. Assim como Jesus também foi odiado sem motivo. Ele foi tratado como malfeitor sem selo. Ele disse: vocês vêm a mim com porretes e espadas como se eu fosse um malfeitor? Bem-aventurado é o homem que não vê em Jesus pedra de tropeço, que tem alegria em se associar com Ele. Enquanto o mundo o recusa, enquanto o mundo caçoa dele, enquanto o mundo zomba e o condena juntamente com a sua igreja, feliz é o homem que tem a alegria em se associar com Cristo, em ser dele, em ser chamado cristão, em não ter vergonha disso. Feliz é esse homem que vê Jesus como Ele é, o Santo de Deus, sem pecado, sem crime algum. Que Deus assim nos abençoe, irmãos, hoje e sempre. Amém, queridos. A mighty fortress is our God.